o cerimonial da Universidade de Brasília, por intermédio da Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Brasília, com parceria do Instituto Brasil de Tecnologia, IBRTec, anuncia a abertura da mesa redonda Desafios Energéticos Brasileiros, Soluções para 2030. Este evento propõe um diálogo entre representantes do governo, empresas e sociedade civil, para, numa visão multidisciplinar e interdisciplinar, discutir à luz de aspectos tecnológicos, econômicos, sociais, de inovação e de relações internacionais as seguintes questões: quais os desafios energéticos do Brasil para os próximos 15 anos? Quais as propostas de soluções para estes desafios? Para compor a mesa de abertura deste evento, convidamos coordenador-geral do evento, professor Rafael Amaral Chaiane. Presidente da Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Brasília, senhora Rosângela Bars. Diretor da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, professor Antônio César Pinho Brasil Júnior. Magnífico reitor da Universidade de Brasília, professor Ivan Marques de Toledo Camargo. Para a abertura deste evento, convidamos a presidente da Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Brasília, senhora Rosângela Bars. Magnífico reitor Ivan Camargo, prezado diretor da FT, professor Antônio César Pinheiro Brasil Júnior, prezado coordenador-geral, professor Rafael Amaral Chaiane, autoridades presentes e senhores e senhoras. É com muita honra que a Associação dos Ex-Alunos recebe aqui a contribuição de vocês para esse tema que a gente considera tão importante. Gostaria de falar um pouco da Associação dos Ex-Alunos, porque muitos dos ex-alunos dessa universidade e muitos alunos desta universidade não sabem que existe uma associação de ex-alunos que chama-se Alumni UNB. Por incrível que pareça, nós estamos completando este ano 31 anos de existência, mas pouca visibilidade temos. E promover ações como essa é uma oportunidade também de dar visibilidade a essa associação, que no nosso entender, da nossa diretoria, ela precisa ser um instrumento de promoção e valorização e visibilidade da excelência dessa universidade. Nós sabemos que hoje, principalmente por estarmos na capital federal, muitos dos ex-alunos desta universidade estão hoje em posições de comando, em posições de decisão, e que, de fato, podem fazer a diferença por um país melhor, neste tema energia e em tantos outros que a gente possa vir a dialogar. Na verdade, eu queria falar só um pouco da missão da associação. A associação, ela tem como missão promover essa interação da sociedade com a universidade. Então, é através dessas ações que a gente consegue promover essa interação. E essa interação ela é tão importante e salutar para a universidade e para a própria sociedade, que o próprio Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, quando criou a Universidade de Brasília e escreveu o primeiro estatuto desta instituição, colocou no Conselho Universitário, que é o órgão máximo de deliberação das políticas acadêmicas e administrativas dessa universidade, colocou 2 ex-alunos na composição deste conselho, porque todos os demais membros fazem parte da comunidade universitária. A associação, não, ela se propõe a, de fato, trazer as demandas reais da sociedade para serem discutidas no Consune, para que esta universidade, cada vez mais, seja de excelência e sintonizada com as necessidades da nossa sociedade. Porque enquanto esta universidade for de excelência, os profissionais formados por ela serão profissionais de excelência. Quero findar agradecendo as pessoas que tornaram isso aqui possível, porque somos um grupo pequeno de diretores.
Quero começar agradecendo, claro, a comissão organizadora deste evento através da figura do nosso coordenador geral, professor Rafael Chaiane, sem ele não seríamos possível chegar até aqui. Quero agradecer aos apoiadores deste evento, a WWF, a Jaíba Solar, a Enetec, a Matriz, a Domani. Quero agradecer também aos parceiros IBRT, que é o Instituto Brasil de Tecnologia, e, claro, a Universidade de Brasília. Quero agradecer também ao patrocínio da FAPDF. Então, desejo a todos um sucesso e que o país possa lucrar, e todos nós, com essa discussão que hoje se inicia. Muito obrigado a todos pela presença. Com a palavra, o coordenador geral do evento, professor Rafael Amaral Chaiane. Eu gostaria de começar agradecendo os membros da mesa, o professor Ivan Camargo, o nosso magnífico reitor, professor Brasil, diretor da Faculdade de Tecnologia, Rosângela, presidente da Alumni. Gostaria rapidamente de falar qual que é a ideia desse evento, desse seminário de desafios energéticos, de soluções para 2030. Esse evento foi pensado durante bastante tempo, estamos desde janeiro do começo do ano organizando, pensando, tentando ver qual que é o formato mais interessante para fazer realmente uma conversa significativa a respeito desse tema, que é um tema crítico, né? É um tema importante na agenda hoje, e de outros temas, como foi falado, a questão hídrica, a questão de mudanças climáticas e outros temas que podem ser discutidos à frente. A ideia é realmente ter um diálogo, inclusive com bastante interação do público. Todos vocês vão poder participar das mesas redondas que vão ser formadas. E a ideia é tratar esse tema de energia de forma multidisciplinar e interdisciplinar. Quer dizer, ver sobre diversos pontos de vista e de que forma um ponto de vista interage com relação ao outro. Então, nós identificamos que existem vários atores no setor energético, todos bem intencionados, mas que cada um vê o seu próprio problema e a sua própria solução. E às vezes a solução para um não atende os problemas e as necessidades dos outros. Por exemplo, o que eu entendo do meu ponto de vista que é uma preocupação do governo. A preocupação do governo é não faltar energia. Porque ninguém quer racionamento, ninguém quer ficar sem energia, ninguém quer que novas fábricas deixem de expandir porque não tem energia. Então o governo quer gerar energia, mesmo que tenha que acionar termoelétricas, o que dá um problema ambiental. Mas ninguém quer ficar sem energia. O pessoal do meio ambiente não quer ter um problema ambiental, quer reduzir as emissões de gases de efeito estufa, o que é correto também. Só que para isso precisa utilizar fontes renováveis de energia, que ainda são um pouco caras. Então, todos querem proteger o meio ambiente, mas ninguém quer pagar uma tarifa de energia cara. Já os empresários, eles querem que seu produto seja competitivo. Então, eles não querem uma tarifa de energia cara. Quer dizer, uma tarifa de energia cara, menos competitividade, gera maior desemprego. Vejam, todo mundo quer ter energia para o país crescer. Todo mundo quer proteger o meio ambiente. Todo mundo quer gerar emprego. Só que essas visões fragmentadas puxam só para uma solução, em detrimento das outras, ou para uma segunda solução, ou para uma que não atende tudo. Então a ideia desse diálogo é realmente isso, vamos enxergar os vários pontos de vista e tentar achar uma solução que atenda tudo. É aquela coisa, você dá um passo para trás para ver a figura como um todo. Por isso que na composição das mesas redondas vão ter engenheiros, vão ter advogados, vão ter jornalistas, vão ter economistas. Então vão ter vários pontos de vista, todos apresentando uma visão do setor elétrico para tentar chegar realmente a uma solução que atenda a tudo. Todas as pequenas apresentações, vão ser 4 apresentações de 15 minutos em cada mesa, onde cada um vai apresentar sobre o seu ponto de vista, quais os desafios para o país e quais são propostas de solução. Então vamos ter 4 pontos de vista diferentes, vão ser apresentados, isso 15 minutos cada um na primeira hora da mesa redonda.
E na segunda hora, a plateia poderá interagir junto com os palestrantes, fazendo perguntas, e junto os coordenadores de mesa vão tentar chegar em quais são os desafios que são consenso, principalmente quais são as soluções que já são consenso, e quais são aquelas soluções que têm um pouco mais de controvérsia, que precisam ser melhor analisadas. Mas a ideia é essa, de você conseguir juntar os vários pontos de vista de um mesmo problema. Quer dizer, a proposta do evento é essa. Então, agradeço. Para uma saudação, convidamos o diretor da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, professor Antônio César Pinho Brasil Júnior. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a nossa mesa aqui, em particular o professor Ivan Camargo, nosso magnífico reitor, Rosângela Barça, a organizadora do evento, ou seja, a associação dos ex-alunos que se coloca agora dentro de uma nova organização, especificamente para tentar fazer com que essa associação tenha um diálogo importante da Universidade de Brasília e, em particular, dos diferentes alunos que estão fora da Universidade de Brasília com a nossa instituição. E o professor Rafael Chayane, um professor da casa que hoje em dia é o responsável principal pela organização desse evento, que eu acho que o faz com muita propriedade, junto com toda a sua equipe de excelentes alunos, colaboradores, etc. Bem, a minha saudação é de bem-vindos a vocês. Essa casa aqui, a Faculdade de Tecnologia, ela está aberta para o diálogo, em particular, ela está aberta para os seus ex-alunos e os ex-alunos em geral de toda a Universidade de Brasília. A Faculdade de Tecnologia, ela se prima pela estar, não somente trabalhar de uma forma de ver somente os problemas da universidade no seu interior, mas e sim dialogar com a sociedade, com as instituições. Isso aí é nosso dia a dia. Tá bom? Quando a gente fala de energia, principalmente, a Faculdade de Tecnologia, ela tem como a energia uma das seus pilares importantes no desenvolvimento da pesquisa aplicada, do ensino, tá bom? Da pós-graduação e da graduação. Eu sou totalmente instado por agentes externos a fazer com que a temática energia seja muito mais externalizada, tá bom? A partir das ações da Faculdade de Tecnologia em parceria com várias outras unidades dessa universidade, em particular o Centro de Desenvolvimento Sustentável, a Faculdade de Ciências Econômicas, Contabilidade, Economia e Administração, e várias outras universidades, né, que têm hoje em dia essa temática como uma temática estratégica para o país a ser realmente permeada dentro do ambiente universitário. Eu acho que o viés hoje em dia que a gente dá na Faculdade de Tecnologia, e o professor Chayane e seu grupo de alunos e a Alumni é muito bem-vinda em integrar esse debate, é sair um pouquinho somente da energia somente como assunto, um dos assuntos da moda, tá bom? E sim tentar contribuir especificamente com ações importantes hoje em dia para o cenário nacional. Bom, e nós temos grandes desafios que são desafios exatamente interdisciplinares. Eles não se esgotam dentro de um contexto tecnológico. Eles são muito mais amplos do que esse contexto tecnológico. Bom, então, toda a questão energética brasileira, não somente no seu volume de produção, de transmissão e distribuição do vetor eletricidade, mas sim todo o contexto que permeia a discussão energética, que vai desde a questão das construções sustentáveis, até a questão das comunidades isoladas, até as questões de qual tipo de tecnologia de ponta o Brasil deve direcionar esforços de desenvolvimento científico e tecnológico para resolver tais problemas, tais como, por exemplo, as células solares fotovoltaicas de alto desempenho, a volta no nuclear. Isso é uma pergunta, não é um posicionamento. A questão do petróleo e gás, que o Brasil
tem um potencial enorme, será como é que, não somente como desenvolver novos vetores energéticos a partir da cadeia do petróleo e gás, mas e sim verificar quais são as visões estratégicas para que esse recurso seja estendido em benefício da sociedade brasileira mais amplamente possível. Então, são certas discussões que são muito importantes. Por que os ex-alunos, os alumni, são extremamente importantes nessa discussão? Porque, na verdade, vocês têm uma visão que talvez a gente esteja um pouco embaçada dentro da universidade. O nosso dia a dia universidade é um dia a dia muito pela busca, né, de soluções e de discussões que são muito permeadas pelo ambiente acadêmico. Tá? Então, às vezes a gente se coloca numa lógica somente de resolver problemas, que às vezes a solução não está dentro da universidade, a solução está a partir do estabelecimento de um diálogo de forma externa à universidade. E vocês fazem parte exatamente dessa proposta de estabelecer uma universidade sem muros. Tá? Então, fazer com que a Universidade de Brasília seja aberta a soluções, fazer que a Universidade de Brasília seja permeada não somente pelo seu corpo docente, discente, de servidores, e sim, né, que abra espaço para pessoas que sejam colaboradoras de empresas, de ex-alunos, da sociedade como um todo, da sociedade civil organizada como um todo, dentro do nosso campus, é extremamente salutar, não somente para a instituição Universidade de Brasília, e sim também com uma formação de recursos humanos. Um aluno formado hoje em dia num curso de engenharia, de economia, de sociologia, ele vai ser muito mais, assim, ter mais certeza do que virá no seu futuro se ele tiver esse feedback específico de que você representa. A Faculdade de Tecnologia está aberta, tá bom, a sempre esse tipo de debate. A casa, tá bom, dentro das suas potencialidades, ela pode acolher o debate sobre energia, mas grandes debates nacionais, ela está aberta, a alumna está convidada já a utilizar esse espaço, que é um espaço de nome importante, multidisciplinar, que é o professor Roberto Salmeron, tá bom? Ainda vivo em Paris, tá bom? E vocês são bem-vindos, tá bom? E o assunto energia é o assunto que, pelo menos, já começa, tá bom? Digamos assim, com um assunto bastante polêmico, intuitivo e instrutor, tá bom? Que nós podemos compartilhar. Muito obrigado. Ouviremos o pronunciamento do magnífico reitor da Universidade de Brasília, professor Ivan Marques de Toledo Camargo. Muito bom dia, prazer enorme estar aqui na Faculdade de Tecnologia. Eu brinco com meu amigo Brasil que sempre me sinto em casa quando estou aqui. Porque estou em casa, né? Estou há 30 e tantos anos aqui nesse prédio, de forma que me sinto super em casa. Queria cumprimentar o nosso diretor, professor Brasil, Rosângela. Queria enfatizar um pouco essa importância dos ex-alunos, né? Estou vendo aqui, né, nesse auditório, vários ex-alunos meus, ex-alunos da universidade, e eu chamo a atenção como algumas universidades já viram essa importância. Em Portugal, por exemplo, o reitor de Coimbra estava me dizendo que o Conselho Superior, hoje, da Universidade de Coimbra, é composto, eu acho que na mesma paridade, professores e ex-alunos. Então, traz de fora uma importância muito grande das pessoas de fora vendo a sua universidade. Me parece uma coisa interessante. Os ex-alunos têm muito interesse em manter a universidade com o nome, com a importância, com a relevância que tem. Então, eu acho que a gente tem que meio que ver como é que estão sendo feitas essas coisas em outros lugares e continuar trabalhando para isso. Queria cumprimentar o meu colega Chayane. É uma alegria saber que eu saí de conversão de energia na elétrica, mas estou muito bem substituído pelo Chayane, que continua agitando com a turma lá da UNB. Queria cumprimentar todos os presentes, meu amigo Omar, que é um jornalista publicitário, a energia está precisando de publicidade, viu, Omar? Não sei se eu vou conseguir assistir a tua palestra, que eu estou com uma agenda pesada, mas... E também tantos, vários ex-alunos, como o Raiol, meu contemporâneo, um pouco mais velho, né, Raiol? Mas está aí firme. O Akira, que foi meu aluno, que também já está
eu posso dizer um veterano, a Bárbara, bem novinha ali, né? Tem alunos mais velhos, mais novos e tal. E tem também queridos professores, o João Nildo aqui da mecânica, o professor Evandro, que fazia tempo que eu não via. Bom vê-lo de volta, professor Evandro, a nossa universidade, a nossa casa. Prazer vê-los todos. E me falaram que eu tinha 10, 15 minutos para falar. E eu vou tentar falar. Né? É um perigo passar microfone para o professor, que o tempo de referência de um professor são 2 horas, né? É o horário da nossa aula. Resumir em 15 minutos é uma loucura, mas eu vou tentar fazer isso. Eu organizei, de certa forma, as minhas ideias desse final de semana, porque eu estou há 4 anos, praticamente, fora do setor elétrico, fora do setor energético. Então é quase uma ousadia falar com tantas pessoas que conhecem tanto do setor essa questão, sabe? Mas o primeiro ponto que eu queria lembrar é que agora eu tenho assistido palestras em toda a universidade. É uma delícia, né? E essa semana passada foi um cara lá na ciência política que falava de poder. Poder é o cara que gerencia a escassez. Ele falava de escassez. Olha, escassez é dinheiro, né? O cara que consegue gerenciar dinheiro, o cara que consegue gerenciar lazer, prestígio. Ele falava várias coisas. E uma das coisas que é escassa no mundo é energia. Então, energia é poder. Poder é energia. Então, é uma coisa interessante isso aí, sabe? E a gente vê isso aí claramente quando a gente vê a geopolítica do mundo, o desequilíbrio de consumo de energia do mundo. E aí, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro, principalmente para os alunos, os mais novos, quem tem interesse pelo tema energia, não pode deixar de ler Daniel Irgin. Ele tem 2 clássicos, né? O Prêmio e a Busca. O Prêmio vai lá atrás, fala do petróleo, e a Busca é mais recente, 2011, fala da geopolítica, dos renováveis e tal. Não pode deixar de ler. É fundamental. Além disso, quem tem interesse, mais um ponto que me parece super importante. E quem tem interesse é engenheiro, né? Não é para você, Omar, isso aí você pode fazer publicidade, talvez. Tem que ir e ver os números, e talvez o lugar que tenha os melhores números sobre energia no mundo seja as estatísticas da BP. A BP tem um banco de dados fantástico, né, de 1965 para cá, e vai mostrando os dados da energia e tal. E a curiosidade que eu tive é, bom, eu lembro dos dados lá atrás. E eu falei, vou trazer para agora, vamos ver o que mudou, o que não mudou e tal, tentando contar com a minha memória. E é fantástico você olhar, né? Na minha memória era mais ou menos assim, o Brasil consome 2% da energia do mundo, Estados Unidos 20%. Você olha, hoje está 18% os Estados Unidos, o Brasil 2,3%. Então, continua mais ou menos a mesma coisa. Outra coisa interessante é que o consumo continua crescendo. Não para de crescer. E o consumo vai continuar crescendo no mundo. Outro ponto que o Chayane levantou aqui, emissões de CO2, se a gente está preocupado de fato com as questões ambientais, 84% da energia primária do mundo, isso tudo dado da BP, é gás, petróleo e carvão. Então, se há um desafio, né, na questão energética, é reverter esse quadro. O petróleo, esse número me chocou muito. O petróleo continua o mais importante, é claro, mas a participação dele na matriz energética primária do mundo vem caindo sistematicamente, as renováveis vêm crescendo sistematicamente, me parece interessante, mas está longe ainda de termos não acredito que em 2020 a gente tenha um país com menos emissões de CO2. A importância na matriz do petróleo, do gás e do carvão é 84%, né? Uma coisa muito, muito chocante. É impressionante também outro dado que me chamou a atenção, falando de poder, né? A China, na época que eu olhava os números, consumia alguma coisa em torno de 10% da energia do mundo, hoje passou os Estados Unidos. Quando eu falo hoje, entenda 2014, que são os dados disponíveis. Eles disponibilizam um ano antes e tal. 23% do consumo de energia do mundo está na China. São dados importantes. Você vê o país crescendo, pode olhar a energia, que essas questões vão acompanhando. Mas alguns dados que me parecem interessantes.
Isso me chamou atenção muito. O Brasil estava falando da nuclear. Em 2011, quando eu estava acompanhando, depois daquele acidente horroroso de Fukushima, eu jurava que a energia nuclear ia começar a decair, decaiu 1, 2 anos, e volta a crescer com tudo nesses últimos 2 anos. Então, chama a atenção, cresceu mais do que a média a energia nuclear nesses últimos anos. Um número também que me chamou a atenção é que a minha vida inteira, a relação reserva-produção sempre foi 40 anos. Ou seja, eu passei minha vida inteira sabendo que em 40 anos o petróleo ia acabar. Mudou. 52 hoje. Né? Aumentou. Aumentaram as reservas e tal. São um bando de dados, né, que nos chamam a atenção e nos colocam como, o que foi pedido aqui hoje, como esses grandes desafios, né, como pensar a energia nos próximos anos. E para ir na minha área, né, um ponto que me chama a atenção é o consumo de energia elétrica. O consumo de energia elétrica, desde que eu me formei, ele evidentemente tem crise aqui, tal, 8, 0, né? Nós temos esses comportamentos meio malucos, mas a média nos últimos 40 anos é 4% ao ano. 4% ao ano, esse ano de 14 foi 2%, é perigoso, e tudo leva a crer que 15 será negativo. Então, é um sinal dramático, né? A gente, olhando esse sinal, a gente vê que o Brasil está numa situação bastante complicada. Outro ponto que chama a atenção na energia elétrica é a participação das renováveis. As renováveis crescem continuamente mais do que todas as outras, evidentemente. No último ano cresceu 12%. Me parece que é um sinal bastante interessante. E aí, vendo esses dados todos, eu me lembrei do meu discurso de 3 anos atrás, que me parece, por incrível que pareça, que ainda é atual. Que o meu discurso era mais ou menos o seguinte: temos que aproveitar muito as vantagens competitivas do Brasil para a energia renovável. Tive o prazer, na época que trabalhava na ANEEL, de fazer uma visita à Alemanha. Uma visita para ver o uso das energias renováveis na Alemanha. E é muito impressionante. Tem painel para todo lado, só não tem sol. Então, a potência instalada lá em cima e a produção tem dia que dá vontade de chorar, porque você tem o que é possível produzir e o que foi produzido, né? E eles têm esses dados facilmente disponíveis, é fácil de ver e tal. Então, é muito impressionante. E aqui nós temos isso. Outro ponto que me chama muita atenção é que lá, evidentemente, quando tem sol, você tem que produzir. E a energia você tem que saber, né, que você produz e consome na mesma hora. Você tem que ter o consumo naquela hora. Você tem que ter uma forma de armazenamento. E o que chamava a atenção lá era, falando da Alemanha ainda, é que eles pegavam o sol, faziam a hidrólise da água. Pegavam a hidrólise e pegavam aquele combustível finíssimo, que é o hidrogênio. Pega o hidrogênio e metaniza, é assim que eles falavam, né? Transforma ele em metano, bota CO2 nele para transformar um combustível fino num combustível médio, só para conseguir encaixar ele na tubulação de gás natural, de gás que eles tinham já pronta. Então, eles aproveitavam as instalações de gás para fazer uma operação caríssima, para conseguir armazenar a energia que ele estava produzindo no sol. A ordem de grandeza era o preço daquela energia que ele botava como gás, era da ordem de 4 a 5 vezes o preço da energia elétrica. Eles julgavam que 4, 5 vezes a mais valia a pena. Era um processo que está razoável. E aí vem uma vantagem competitiva que não é insolação no Brasil. A gente não precisa fazer nada, né? Usa o sol e armazena a água, né? Nós temos armazenamento, é só não ligar, não deixar a água passar, né? Usa o vento que a água fica armazenada nos nossos reservatórios. Isso é um diferencial gigantesco. Vocês, assim, na Dinamarca, cada painel solar tem uma térmica do lado.
Porque tem dia que nós está nublado e eu não posso não fornecer energia. Aqui não precisa. Se você fizer um plano, né, de uso equilibrado, né, do sol e do armazenamento que temos de graça. Então, eu acho que esse dado me parece super importante, né? Países julgam que produzir uma energia 5 vezes mais cara para conseguir armazenar vale a pena, e eu tenho isso. Então, nós temos um potencial fantástico, né, para desenvolver as energias renováveis, e temos que usá-lo. Uma outra coisa que me chamou a atenção desse negócio das características, né, é falar um pouquinho da eólica. Eles botam os captadores de vento deles lá no Mar do Norte, e lá não tem vento, lá tem tufão. Então vai para um lado, vai para o outro, vira, roda, vai. Tem uma luta para você conseguir direcionar e tal. Daí os mesmos alemães vieram aqui no Ceará. E botaram a tal do ventilador, e aquela brisinha vinha do mar, e não parava de vir. O cara não virava, ficava tempo, constante, é uma beleza. Eles ficaram chocados, né, com a qualidade do nosso vento. Não é? Então, essas vantagens que temos, né, nos leva a potencializar isso que temos sobrando. E aí eu vou pegar um gancho com o que o Rael falou. Não basta apenas comprar. A gente precisa ter a tecnologia e fazer as coisas aqui dentro. Fazer com a nossa engenharia. Nossa engenharia muito bem formada nessa universidade. Temos essa capacidade de fazer isso. E a gente precisa de uma postura, eu diria, um pouquinho diferente. A gente precisa, e eu adorei, viu, Chayane, ver que as nossas empresas júnior estão aqui patrocinando, estão aqui nesse evento, que a gente precisa de um choque de empreendedorismo em Brasília e no Brasil. A gente fica, eu ouvi aquela entrevista daquele ministro, que eu adorei, falando, a gente precisa muito mais de sociedade do que de Estado. A gente precisa fazer as coisas, achar que vai cair do céu ou que o governo vai dar uma solução. Agora eu estou na gestão. A gestão não consegue fazer nada. É uma bola de ferro colocada no seu pé, algemas, e querem que você resolva os problemas do país. Não vai resolver. Não vai. A universidade pública não vai resolver esse problema, porque você está amarrada, está engessada e tal. Precisa que a sociedade, precisa que a solução venha da sociedade. 2 pontos que me parecem importantes. Tem que aproveitar também que a universidade ela tem nome, tem prestígio, e como a Rosângela falou, ela formou e vem formando os melhores quadros de Brasília e do Brasil. Vou ser bem positivo, né? Então, não tem perigo de você passar, e agora eu tenho feito isso muito, né, na esplanada dos ministérios, em qualquer ministério. Ô professor, como é que você está? Né, e eu estou falando dos nossos alunos da engenharia elétrica, mas evidentemente da mecânica, do jornalismo e tantos outros ex-alunos brilhantes que temos. Então nós temos esse prestígio e temos que usar esse prestígio para tentar resolver problemas, né? Tentar resolver esses desafios, como estamos tentando aqui nessa reunião de hoje. Se a gente conseguir, né, mostrar uma linha, mostrar um rumo, a reunião já valeu demais a pena. Usando esse prestígio, eu convidei alguns especialistas do setor para resolver um outro desafio que me parece urgente. É o desafio institucional do setor elétrico. Quem acompanha o setor elétrico sabe que o setor elétrico está muito confuso, está exageradamente confuso. Então, evidentemente, não chamei os especialistas para discutir problemas específicos, que são inúmeros e gigantescos, mas chamei para falar de princípios, né? O que a gente precisa? E aí é quase óbvio, né? Olha, precisa de transparência, as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Eu tenho que reduzir subsídio, né? Subsídio, se você tiver que dar, se você julgar que tem que estar muito claro por que você está dando e por quanto tempo você está dando. Então, esses princípios, eu acho que eu vou aproveitar, esse documento está pronto, eu vou aproveitar o dia de hoje, que estamos falando de desafios da energia, e vou publicar esse documento que foi
concebido, vou dizer assim, foi escrito por vários colegas professores e vários especialistas do Brasil que vieram aqui para discutir esse assunto. Me parece uma coisa importante da universidade, chamar as pessoas e não ficar fechada, né? Não ficar só os professores discutindo. A gente tem a possibilidade de discutir com uma coisa muito mais aberta. Então, me parece que é uma coisa boa. Se tudo correr bem, então, hoje eu vou ver se a nossa Secretaria da Comunicação consegue divulgar esse documento, que é mais uma contribuição da Universidade de Brasília para tentar tirar esse nó institucional que nós estamos vivendo. E nó institucional no setor elétrico, eu lembro que eu trabalhei muito na ANEEL. É uma luta para desatar. Porque qualquer desato que você mexe aqui é 10 bilhões para cá, 10 bilhões para lá. Sempre mexe com muito dinheiro. Não é fácil, não é uma... Então, precisamos pensar no médio prazo, com alguma serenidade, sem estar envolvido, né, na questão financeira, evidentemente, porque senão você vai puxar a corda para o seu lado. E o último ponto, então, que eu queria falar, ainda aproveitando essa questão de estarmos aqui com tantos ex-alunos, eu queria lembrar que na semana retrasada, umas 2 semanas atrás, foi o momento que as pessoas, né, vão para o Congresso pedir emendas de bancada. Né? Então vai um bando de gente, né? Vai todo mundo, né? Eu vou lá, né? Olha, eu preciso de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro e tal. E aí estava a bancada toda do DF, né? Todos os nossos deputados, senadores e tal. Mas vários tiveram que sair, um saiu, outro saiu e tal. Aí quando me passaram, aí o juiz, né, o presidente do Ministério Público, daqui e dali, pede dinheiro. Aí quando me passaram a palavra, estava na mesa a deputada Érica, o deputado Rony Nemer, estava o Augusto Carvalho e o senador Hélio José. Daí eu falei assim, gente, olha só, está todo mundo pedindo dinheiro aqui, mas quem vai ganhar sou eu. Porque os 4 aqui são ex-alunos da UNB. Eu não vou nem gastar meu tempo pedindo dinheiro, eu vou aí na frente tirar uma foto com meus ex-alunos brilhantes. Aí pronto. Não preciso nem dizer, ganhei, né? Os 15 milhões de reais que pedimos para um projeto que me parece muito interessante, né? Se tudo correr bem o ano que vem, e se a gente conseguir botar na lei e tal, ainda tem um longo processo pela frente, vamos botar no ICC um teto solar, né? E aí aproveitar a nossa insolação. E me parece que é um projeto interessante porque tem algo de simbólico, não é, João Nildo? É aqui, trazer para a Universidade de Brasília essa responsabilidade, mostrar para a sociedade como uma universidade de vanguarda, está na vanguarda também, no consumo de energias renováveis. Se tudo correr bem, aí tem que falar com um si bem grande na frente, porque os últimos 4 anos eu consegui emenda de bancada, eu só não consegui transformar ela em dinheiro no dia seguinte. Né? Mas então, se eu conseguir, o ano que vem a gente vai ter um projeto que me parece simbólico e um dos desafios desse debate aqui vai ter como símbolo o ICC do nosso querido Oscar Niemeyer. Eu acho que era esses os pontos que eu queria falar. Eu espero que eu não tenha passado muito dos meus 15 minutos e agradeço muito a todos aqui presentes e a oportunidade, viu, Rosane, de falar aqui nesse fórum. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia de abertura da mesa redonda Desafios Energéticos Brasileiros, Soluções para 2030. Passamos a condução dos trabalhos à coordenação do evento e à Alumni UNB, que convida a todos para um coffee break que será servido na entrada do auditório.